Rafael, quando as pessoas ouvem a palavra carnaval, muitas pensam logo em festa, música alta e fantasias. Mas o carnaval no Brasil é mais do que isso, não é? É verdade. Para muitas pessoas no Brasil, o carnaval é uma parte muito importante da cultura. Não é só uma festa, é um momento especial do ano, cheio de significado, memória e emoção. Eu gosto de pensar no carnaval como um tempo em que o país muda um pouco de ritmo. As pessoas parecem mais abertas, mais leves. Você sente isso também? Sinto muito. Durante o carnaval, as ruas ficam diferentes, as cidades mudam, as pessoas sorriem mais, falam com estranhos, cantam juntas. É um momento em que a vida cotidiana faz uma pausa. E isso acontece em todo o Brasil, certo? Não é só em uma cidade. Exatamente. O carnaval acontece em todo o país, mas de formas diferentes. Cada região tem seu jeito, cada cidade tem seu estilo, e isso é uma das coisas mais bonitas do carnaval brasileiro. Para quem está aprendendo português, entender o carnaval ajuda a entender melhor o Brasil, porque muitas palavras, músicas e conversas vêm desse período. Sim, durante o carnaval você ouve muitas palavras novas. Palavras como bloco, fantasia, avenida, samba. Mas mesmo sem entender tudo, você sente a energia. Talvez a pergunta mais básica seja: o que é o carnaval, afinal? De forma simples, o carnaval é uma festa popular que acontece antes da quaresma. Mas no Brasil, ele se tornou algo muito maior. É um momento de celebração coletiva. As pessoas saem de casa, vão para as ruas, encontram amigos, familiares e até desconhecidos. Existe uma sensação de união. Isso mesmo. No carnaval, é comum ouvir frases como "vamos para o bloco", "vamos pular carnaval". Essas expressões mostram que o carnaval é algo ativo. As pessoas participam, não apenas assistem. E quando alguém diz pular carnaval, não significa literalmente pular, certo? Não, pular carnaval significa aproveitar a festa, dançar, cantar, ir aos eventos. É uma expressão muito comum. Em inglês, podemos pensar em algo como to enjoy carnival, mas o sentido em português é mais vivo. Sim, é mais corporal, mais presente. O corpo participa do carnaval. As pessoas dançam, caminham, cantam. É uma experiência física e emocional. Muitas pessoas que vêm de fora ficam curiosas sobre as fantasias. Todo mundo usa fantasia no carnaval? Não todo mundo, mas muitas pessoas usam. Fantasia pode ser algo elaborado, mas também pode ser simples. Às vezes é só uma camiseta colorida, um chapéu, uma maquiagem diferente. Então não existe uma regra rígida. Não, o carnaval é muito livre. Cada pessoa escolhe como quer participar. Algumas gostam de grandes festas, outras preferem eventos menores. Algumas pessoas até viajam para descansar. Isso é importante dizer. Nem todo brasileiro gosta de carnaval do mesmo jeito. Exatamente. Algumas amam, outras gostam um pouco, outras preferem ficar em casa. E tudo isso é normal. Mas mesmo quem não participa muito acaba sentindo o impacto do carnaval, porque ele muda a rotina das cidades. Muda bastante. Horários de trabalho mudam, transporte muda. Muitas empresas fecham ou funcionam em horário reduzido. Então, para quem está no Brasil durante o carnaval, é importante saber disso. Com certeza. Saber frases simples ajuda muito. Por exemplo, hoje é feriado? Tem bloco aqui? O metrô está funcionando? Essas perguntas aparecem naturalmente. Sim, e as pessoas costumam responder com paciência, porque todo mundo sabe que o carnaval pode confundir quem não está acostumado. Uma coisa que eu acho interessante é como o carnaval também aparece nas músicas. Muitas músicas brasileiras falam de carnaval. Isso é verdade. O samba, por exemplo, tem uma ligação muito forte com o carnaval. Muitas letras falam de alegria, saudade, amor, encontro. Então, quando você aprende português e escuta músicas de carnaval, você também aprende sobre sentimentos brasileiros. Aprende muito. O carnaval é alegria, mas também é nostalgia, emoção,
memória. Para algumas pessoas, ele lembra a infância, a família, momentos importantes da vida. Isso explica por que o carnaval é tão marcante para tanta gente. Sim, e por isso ele é um ótimo tema para quem está aprendendo português, porque ele não é só vocabulário, é contexto cultural. E entender o contexto ajuda muito na comunicação. Ajuda demais. Quando você entende por que algo é importante, as palavras fazem mais sentido. Então, neste episódio, a gente vai falar sobre carnaval não só como festa, mas como experiência. Isso. A ideia é caminhar pelo carnaval com calma, entender as situações, as conversas, as pequenas frases do dia a dia. Sem pressão, sem precisar decorar tudo. Só observando, ouvindo e sentindo o ritmo. Porque aprender português também pode ser assim, um pouco de cada vez. E o carnaval é um ótimo convite para isso. No próximo momento da nossa conversa, a gente vai falar sobre os tipos de carnaval no Brasil e como eles mudam de cidade para cidade. E você vai perceber que não existe um carnaval só, existem muitos. Quando a gente fala de carnaval no Brasil, uma coisa importante é entender que ele não é igual em todo lugar. Cada cidade vive o carnaval de um jeito diferente. Isso é muito verdade. Às vezes, quem vem de fora pensa que o carnaval brasileiro é só aquele das grandes escolas de samba, mas o Brasil é grande e o carnaval muda bastante de região para região. Talvez a pergunta mais comum seja: onde é o melhor carnaval do Brasil? E essa pergunta não tem uma resposta única, depende do que a pessoa gosta. Algumas pessoas gostam de grandes desfiles, outras preferem festas de rua, outras gostam de algo mais tranquilo. Vamos começar falando do carnaval de rua, que é muito popular em várias cidades. O carnaval de rua acontece principalmente nos chamados blocos. Um bloco é um grupo de pessoas que sai pelas ruas cantando, dançando e tocando música. Esses blocos são abertos, certo? Qualquer pessoa pode participar. Sim, na maioria dos casos, qualquer pessoa pode entrar no bloco. Você só precisa estar na rua, ouvir a música e seguir junto. E os blocos acontecem em muitas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Exatamente. Cada cidade tem seus blocos famosos. Alguns blocos são muito grandes, com milhares de pessoas. Outros são pequenos, mais calmos, mais familiares. E quando alguém diz "vamos para o bloco", significa exatamente isso: ir para a rua e participar da festa. Sim, é algo muito simples. Você encontra amigos, anda pela cidade, canta músicas conhecidas, não precisa comprar ingresso. Agora, além dos blocos, existe o Carnaval dos Desfiles, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso, nesse tipo de carnaval, as escolas de samba desfilam em uma avenida grande, chamada de sambódromo. Cada escola de samba prepara um desfile durante o ano todo. Elas escolhem um tema, fazem fantasias, carros alegóricos, músicas. É um trabalho muito grande. Para muitas pessoas, desfilar em uma escola de samba é um sonho. E o público assiste das arquibancadas. Sim, Diferente do bloco, onde você participa caminhando, aqui você assiste. É como um grande espetáculo. mas mesmo quem não vai ao sambódromo acaba assistindo pela televisão. Verdade. Durante o carnaval, muita gente acompanha os desfiles pela TV, comenta, escolhe sua escola favorita. Agora tem um tipo de carnaval que é muito forte no Nordeste do Brasil. Sim, principalmente em cidades como Salvador e Recife. Em Salvador, por exemplo, o carnaval acontece com trios elétricos. O trio elétrico é um caminhão grande com músicos tocando em cima. Ele anda pelas ruas e as pessoas seguem atrás cantando e dançando. Esse carnaval é muito energético, muito animado. É sim, a música é alta, o ritmo é intenso, muitas pessoas usam abadá, que é uma camiseta especial do evento. Já em Recife e Olinda, o carnaval é diferente. Lá, o ritmo mais comum é o frevo. As pessoas dançam com sombrinhas coloridas e as ruas ficam cheias de cor. Olinda, por exemplo, é famosa pelos bonecos gigantes. Isso, os bonecos são enormes e representam personagens famosos. Eles caminham pelas ruas junto com as pessoas.
Então, quando alguém pergunta como é o carnaval no Brasil, a resposta pode mudar muito. Pode mudar bastante, depende da cidade, do bairro, do tipo de evento. E isso é importante para quem está aprendendo português, porque as conversas mudam de acordo com o lugar. Sim, em um bloco você pode ouvir frases como: que bloco é esse? Onde começa? Vamos por aqui. Já em um desfile, as pessoas comentam mais sobre as escolas, as músicas, as fantasias. Exatamente. E em todos os lugares existe algo em comum: a sensação de coletivo. As pessoas compartilham o espaço, a música, o momento. Isso cria muitas interações simples. Alguém pede licença, alguém ajuda, alguém conversa. Mesmo com pouco português, dá para se comunicar. Dá sim. Um sorriso, uma palavra simples, um gesto. O carnaval é muito aberto. E para quem prefere algo mais tranquilo, também tem opções. Claro, algumas pessoas viajam para o interior, para a praia, para descansar. Esse período também é chamado de carnaval, mesmo sem festa. Então, o carnaval não é uma obrigação, é uma escolha. Isso, o importante é saber que ele existe, que ele muda o ritmo do país e que ele influencia as conversas. No próximo momento, a gente pode falar justamente dessas conversas do dia a dia durante o carnaval. Sim, as frases que as pessoas usam, os convites, os comentários simples que aparecem nas ruas. Tudo isso ajuda muito quem quer entender e falar português de forma mais natural. E é isso que a gente vai explorar a seguir. Depois de entender o que é o carnaval e como ele muda de cidade para cidade, acho importante falar das conversas simples que acontecem nesse período, porque é aí que muita gente pratica o português de verdade. Com certeza, durante o carnaval, as pessoas conversam mais com desconhecidos. Isso é muito comum. Alguém puxa assunto na rua, no transporte, no mercado. E essas conversas não são longas ou complicadas. Geralmente são frases curtas, comentários rápidos. Exato. Por exemplo, uma pergunta muito comum é: você vai pular carnaval? Essa frase aparece o tempo todo, e a resposta pode ser simples também. Sim, você pode responder: vou sim, ou não vou, ou ainda: vou ficar em casa. Tudo muito direto, sem explicação longa. Outra pergunta comum é sobre planos. As pessoas perguntam: o que você vai fazer no carnaval? E aí você pode responder com algo simples, como: vou para a praia, vou para um bloco, vou viajar. Essas frases são muito usadas. Mesmo quem está aprendendo português consegue se comunicar bem com esse tipo de estrutura. Também é comum ouvir convites espontâneos. Sim, alguém pode dizer: vamos para o bloco? Ou vamos sair hoje? E você não precisa responder com algo elaborado. Basta vamos, ou hoje não, ou talvez mais tarde. Essas respostas são naturais e comuns. Outra coisa interessante é que durante o carnaval as pessoas comentam muito sobre o clima. Isso acontece bastante. Alguém pode dizer: está muito quente, ou hoje está bom para sair. Esses comentários não perdem uma resposta complexa. Às vezes, um simples está mesmo já é suficiente. Sim, no Brasil, concordar faz parte da conversa. Agora, vamos pensar em alguém que está no Brasil pela primeira vez durante o carnaval. Essa pessoa pode ouvir muitas frases novas. Pode ouvir coisas como: está cheio hoje, vai lotar, melhor chegar cedo. Mesmo sem entender tudo, dá para captar a ideia geral. Exatamente. E isso é importante para quem aprende uma língua. Entender o contexto, mesmo quando não entende todas as palavras. Outra situação comum é no transporte público. Sim, durante o carnaval, ônibus e metrô ficam cheios. As pessoas conversam sobre isso. Alguém pode dizer: o metrô está lotado, ou demorei para chegar. E você pode responder com algo simples, como: hoje está difícil, ou é carnaval. Essa frase, é carnaval, explica tudo. Ela significa que o caos é esperado, que faz parte do momento. Também existem conversas sobre segurança. Sim, pessoas avisam umas às outras. Cuidado com o celular, melhor guardar a bolsa. Esses avisos são comuns e feitos com boa intenção. E se alguém falar isso com você, você pode responder apenas: obrigado. Simples assim. Outra coisa muito presente no carnaval é a música. As pessoas comentam sobre músicas que estão tocando. Alguém pode perguntar: você conhece essa música? E você pode responder: conheço, ou não conheço, ou
é famosa. Não existe resposta certa ou errada. O importante é participar da troca. E essas pequenas trocas ajudam muito quem está aprendendo português, porque tiram o medo de falar. O carnaval cria um ambiente menos rígido, menos formal. E isso facilita muito. As pessoas não esperam frases perfeitas, elas esperam comunicação. Agora, vamos pensar em algo importante. Nem todas as conversas são sobre festa. É verdade. Algumas pessoas falam sobre descanso, sobre cansaço, sobre querer silêncio. Alguém pode dizer, esse ano não vou sair, ou estou cansado. E isso também faz parte do carnaval. Então, durante esse período, você escuta português em situações muito reais. Sim, não é português de livro, é português da vida. E mesmo frases simples ajudam você a se sentir parte do ambiente. Isso é muito importante. Sentir que você pertence, mesmo com pouco vocabulário. Porque aprender uma língua também é isso, criar pequenas conexões. Exatamente. No próximo momento da nossa conversa, acho que é importante falar sobre como aproveitar o carnaval com calma, respeitando seus limites. Sim, falar sobre escolhas, conforto, segurança e como viver essa experiência do seu jeito. Sem pressão, sem obrigação. E isso fecha muito bem a ideia do carnaval como experiência pessoal. Depois de falar sobre os tipos de carnaval e sobre as conversas que acontecem nesse período, acho importante falar de algo muito pessoal: como cada pessoa escolhe viver o carnaval. Sim, porque no Brasil o carnaval não é uma regra, ele é uma possibilidade. Cada pessoa vive de um jeito diferente. Algumas pessoas gostam de sair todos os dias, ir a muitos blocos, ficar na rua o tempo todo. Outras preferem sair apenas um dia, ou só à noite, ou só com amigos próximos. E tem gente que prefere não sair, descansar, ficar em casa, viajar para um lugar tranquilo. Tudo isso é normal. Não existe uma forma certa ou errada de viver o carnaval. Para quem está aprendendo português, isso é importante porque muitas conversas começam justamente aí. Sim, as pessoas perguntam: você gosta de carnaval? Você vai sair? Vai viajar? E você pode responder de forma muito simples, respeitando o que você sente. Por exemplo, gosto, mas não muito. Gosto de descansar. Prefiro ficar em casa. Essas respostas são comuns e muito naturais. O carnaval também ensina algo importante sobre o Brasil. As pessoas valorizam escolhas pessoais, principalmente nesse período. Você não precisa justificar muito, basta dizer o que você quer. Isso aparece até nas pequenas decisões do dia a dia. Alguém diz: vamos sair hoje? E você pode responder tranquilamente: hoje não. Ou, hoje eu prefiro descansar. Ninguém estranha isso. Outra coisa importante é cuidar do próprio conforto. Sim, durante o carnaval as pessoas falam muito sobre cansaço, calor, sono. Frases como: estou cansado, está muito quente, vou embora cedo. Essas frases fazem parte do vocabulário do carnaval tanto quanto as palavras de festa. E isso ajuda quem está aprendendo português, porque mostra que você pode falar sobre como se sente. Não é só sobre alegria, é sobre corpo, energia, limites. Para quem vem de fora, viver o carnaval com calma pode ser uma experiência muito rica. Sim, observar, ouvir, caminhar pela cidade, conversar um pouco. Você não precisa entender tudo, nem falar o tempo todo. Às vezes, só ouvir já é aprendizado. E quando você escuta alguém falando português em situações reais, o idioma começa a fazer mais sentido. As palavras deixam de ser só palavras, elas viram experiências. Talvez essa seja a maior mensagem do carnaval para quem aprende português. Que a língua vive nas pessoas, nas ruas, nos encontros simples. E que você pode fazer parte disso no seu ritmo. Sem pressa, sem comparação. Se você pensar bem, aprender português é parecido com o carnaval. É um processo coletivo, mas vivido de forma individual. Cada pessoa entra quando quer, sai quando quer, participa do jeito que consegue. E tudo bem. Antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta simples. Durante o carnaval, você prefere sair ou descansar? Não precisa responder agora em voz alta. Só pense nisso por um momento. Pensar em respostas simples ajuda muito no aprendizado. E se você quiser dar um passo a mais,
Escreva nos comentários uma frase simples em português dizendo o que você gosta de fazer no carnaval. Pode ser algo curto, como "eu gosto de descansar" ou "eu gosto de sair com amigos". Esse pequeno exercício ajuda seu cérebro a transformar compreensão em comunicação. E se você sentiu que entendeu mais português hoje, continue nessa jornada. Cada episódio é uma conversa tranquila, como essa. E aprender português pode ser leve, humano e possível.